tive contato com algumas ferramentas do Mindfulness. Alguém já ouviu falar no Mindfulness? Então, o que é o Mindfulness? O Mindfulness é a tradução para o Ocidente da meditação budista existente, que é milenar, prata-milenar. Então, alguns cientistas americanos beberam dessa fonte de vários tipos de meditações budistas, de outras origens orientais, sistematizaram. É como se eles retirassem, abrissem uma janela da meditação, tirassem um contexto totalmente religioso, trouxessem para o Ocidente e estudassem isso e respaldassem cientificamente. Está com eco de novo. Não, acho que o seu áudio está ligado. Pronto? Alguém está com o áudio ligado aí que está dando eco. Beleza? Agora ficou ótimo. Então, minha gente, por que eu estou falando Mindfulness? Por que eu falei primeiramente de teatro e agora de Mindfulness? Estudando Mindfulness, eu percebi que várias práticas que eu fazia no teatro, elas estão presentes no Mindfulness, né? E o Mindfulness, ele é esse estado atencional que a gente vai desenvolvendo no nosso cérebro, na nossa mente. Ele pode ser chamado de um estilo de vida, ele pode ser chamado de um modo de ser, o modo de ser mindfulness, que não tem nada a ver com esse modo de ser bonzinho, fofinho, arrumadinho, não. Ele é um estado de consciência, ele é uma habilidade que a gente desenvolve, que, na verdade, a gente já tem, a gente apenas vai perdendo durante a vida, que é de estar presente no aqui e agora. Mas, Zeca, diante dessa vida lotada de informações, de afazeres que a gente tem, como é que a gente pode praticar o mindfulness? Eu não vou entrar tanto no mindfulness agora, mas quando eu falar sobre ele e a gente der uma pincelada na comunicação sistêmica, eu vou sugerir para vocês uma prática do mindfulness, certo? Então, esse mindfulness, ele é um estado atencional onde a gente treina a nossa atenção mental para ela vir no momento, aqui e agora. Como? Através de várias práticas. Meditação, o yoga, a caminhada ativa, exercício de respiração, de relaxamento. Então, ele vai muito além desta meditação. O que o mindfulness tem a ver com comunicação sistêmica? Calma. Depois do mindfulness, eu fui estudar a comunicação não violenta. Quando eu cheguei na comunicação não violenta, que eu me aprofundei na técnica, que a comunicação não violenta, ela foi uma técnica criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que bebeu lá atrás, nos ensinamentos de Gandhi, no Oriente, na meditação budista, na religião hindu. Então, o Marshall, ele trouxe para dentro da comunicação violenta 4 passos. Ele acredita que a nossa comunicação ela passa a ser, digamos, não violenta quando a gente passa a desenvolver esses 4 passos, que é a observação do fato, o sentimento, a necessidade e o pedido. E aí eu falei assim, olha, interessante, né? O primeiro passo da comunicação não violenta é você observar. É você estar no local do observador. Quando você recebe uma mensagem, seja você receptor ou seja você que está emitindo a mensagem, você está sempre no local do observador. E aí, Marshall traz os princípios do mindfulness. E aí eu falei, caramba, que legal! A comunicação não violenta tem muito do mindfulness. E aí eu passei um tempão praticando a comunicação não violenta, divulgando, fazendo teste com meus amigos, porque sempre assim, né, gente? Quando a gente está desenvolvendo uma coisa, os nossos amigos não aguentam mais a gente falando. Ai, Zeca, agora só fala de comunicação não violenta. E eu comecei a usar a comunicação não violenta nos meus diálogos, nas minhas conversas difíceis, naquele amigo ou naquele familiar que é mais desafiante você ouvir, que você já está todo viciado, naquela ligação do WhatsApp que você não aguenta mais atender, né? Naquela dificuldade que a gente chama de disfunção comunicacional,
onde você vê que você tem ali um problema de comunicação com seu filho. Você observa isso. Mas você não sabe muito para onde você vai. E aí, a gente começou experimentando o mindfulness, a comunicação não violenta. Só que chegou num ponto, topou. E eu trago muito esse exemplo que a gente construiu com Glácia, do iceberg. A gente está vendo o iceberg. A ponta do iceberg é o mindfulness. São as práticas meditativas. É o local do observador. Onde você está aqui num jantar, por exemplo, num almoço do Dia dos Pais, com sua família, e você percebe ali todo mundo ali, ó, os comunicadores, você, o seu lugar. O meio do iceberg é a comunicação não violenta. E aqueles conflitos comunicacionais que você não consegue resolver pela comunicação não violenta. Porque foi isso que a gente constatou. O mindfulness é massa, a observação, a comunicação não violenta já aprofundou mais os conceitos do mindfulness. Gente, estou fazendo um panorama geral, certo? Só que você vai percebendo que muitas dificuldades comunicacionais da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu chefe, do coletivo, de quem está na cúpula, digamos agora, de presidente da República para os liderados, do presidente do tribunal para os liderados, você vai percebendo que o buraco é mais embaixo. Que a forma com que eu me comunico com elas é apenas a forma do que tem dentro, do que está por baixo do iceberg. E aí eu comecei a mergulhar mais profundamente nisso. Foi aonde eu encontrei a constelação familiar. Chamei Glácia, que já é consteladora há muito tempo, a gente vem conversando sobre isso há muito tempo, e eu comecei a ir várias conversas, e a gente colocando em prática, observando, fomos sistematizando essa técnica, essa ferramenta, né? E a gente chegou a esta formatação inicial da união dos princípios das práticas do mindfulness com os 4 passos: observação, sentimento, necessidades e pedido da comunicação não violenta, com as leis da constelação familiar. Que é o seguinte, beleza, tem um conflito para resolver. Uso a atenção plena. Às vezes consigo resolver. Uso a comunicação não violenta. Recebo com empatia, desenvolvo minha autocompaixão, vou para o local do observador, faço isso, faço aquilo e topa. Está mais embaixo. Está no gerenciamento emocional da gente. Está mais embaixo. É uma camada mais embaixo. Está na nossa relação primeira com nossos pais. E aí é onde entra a comunicação sistêmica, trazendo esses conceitos todos e a base final, como se a gente olhasse por baixo do iceberg e observasse todo esse sistema, que é onde Glácia Marilac, que é a consteladora familiar, vai entrar agora para pincelar também a constelação familiar. Até aqui alguma dúvida? Vocês estão... Tá muito complexo o assunto. Calma, gente. Estamos dando um panorama geral. Depois a gente vai aprofundar um pouco, fazer uma prática. Depois eu vou dar exemplos práticos, abrir para perguntas de vocês. Eu quero que vocês tragam situações da vida de vocês, certo? Práticas ou da vida. Pode inventar, se quer com um amigo, ou da forma que vocês se sentirem melhor. Glácia. Então, Zeca, é muito legal esse seu preâmbulo. Seu microfone está desligado. Agora vai, tá bom? Desliga o seu agora. Vou desligar o meu agora. Pronto. Então, é muito legal esse seu preâmbulo inicial, porque você trouxe o iceberg, né? Que dá para a gente ter uma visão ampliada do que a gente propõe. Porque se a gente for trazer uma árvore, por exemplo, o que é a constelação familiar? São as raízes, né? Nós somos feitos de raízes, caso contrário, a gente cai. Então, assim, independente de qualquer atitude que você vai tomar na sua vida, você precisa lembrar de onde você veio e para onde você quer ir.
Só uma coisa, está reverberando muito para mim ainda aqui. Confere se os celulares não estão conectados, porque eu estou escutando minha voz reverberando. Você desconectou todo mundo aqui? Vamos ver, então, se eu consigo continuar aqui sem me ouvir. E aí, gente, a constelação familiar, ela surge como uma técnica terapêutica breve. E por que uma técnica terapêutica breve? Porque em poucas horas você é capaz de ver coisas que talvez você levasse anos para descobrir. Porque a gente consegue trazer à tona memórias que às vezes estão plasmadas no que a gente chama de campo morfogenético e que você nem sabe que existe isso. E aí tem também uma máxima, né, que eu falo em toda palestra, que é o seguinte: se nós não fôssemos formados por energia, a gente não levaria choque. Então, a gente precisa saber que a comunicação está além do que é dito. Freud já dizia, né? Observe o não dito, a cura pela fala. E a gente, para conseguir colocar a comunicação sistêmica em atividade, a gente precisa estar com atenção plena. O que significa atenção plena, que o Zeca falou? É você observar as coisas sem julgar, sem projetar seus medos, sem projetar suas necessidades. Porque você, na maioria das vezes, é normal que cada um de nós, antes de responder, antes de escutar, a gente já está formulando as respostas. E aí a gente não escuta o outro com empatia. Às vezes o outro tem uma falinha dele ali que foi dita e que você, como já estava preocupado na sua resposta, pautado, na maioria das vezes, na nossa vaidade, né, de ter um argumento realmente que ganhe o jogo, naquele jogo do ganha-perde, não do ganha-ganha, a gente esquece do outro, esquece de ter uma escuta ativa. Ai, graças a Deus, que agora eu estou conseguindo só escutar a minha voz. Eu estava escutando o eco. Obrigada aí pela solução que foi dada aqui. E aí, minha gente, algo fundamental é isso, respirar. A conexão com a respiração na nossa fala e na nossa comunicação não é só uma rima aqui fonética, não. É uma rima que realmente é eficiente na prática. Quando você tem atenção plena, a pessoa está falando algo com você e você já começa a ficar raivoso, né? Já começa, ai, do jeito que essa menina fala me irrita. Eu já tive um fato assim. Tinha uma menina que eu estudava com ela que ela falava e me irritava. E eu comecei a ficar com raiva, né? Eu falei, ai, essa menina é insuportável. Depois eu falei, essa menina nunca me fez nada. Essa menina simplesmente é uma menina brilhante, que ela tem uma luz própria. Eu acho que eu tô com inveja dessa menina. E comecei a me colocar no jogo. Falei, bom, ela não é culpada. A irritação está em mim, não está nela. Então, o que está acontecendo aqui comigo? E aí comecei a ver que eu estava julgando a pessoa porque a pessoa estava tendo destaque na sala e eu não. Então, não é porque ela era chata, é porque eu não estava tendo a minha necessidade atendida de ser reconhecida como uma mulher inteligente também. Entendeu? Então, assim, quando eu coloquei minha atenção plena, botei minha respiração em ação, consegui conectar mente e coração, eu consegui perceber que eu estava projetando na pessoa uma necessidade minha, que era apenas de também ser reconhecida, aceita e incluída. E aí, gente, essa questão da inclusão é muito séria. Eu até me ajeito aqui na cadeira para poder dizer isso para vocês, porque o Zeca me convocou para falar sobre a constelação familiar e as leis sistêmicas, o que Bert Helling, que é o pai da constelação, ele chama de leis do amor. E detalhe, a constelação familiar foi aceita pelo Ministério da Saúde como uma terapia integrativa e complementar e é aplicada no SUS. Há 10 anos, né, desde que o CAPIC, na época, e agora LAPIX, que é o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é ativo aqui no estado. Eu sou voluntária e já fiz várias práticas lá, de muitas pessoas, muitos cientistas, inclusive, sendo constelados e vendo que a ciência realmente ela tem essa interface muito grande com essas questões das PICs, né, que são as práticas integrativas. E aí eu trouxe aqui para vocês as 3 principais leis sistêmicas que a gente precisa observar para ver no que a nossa comunicação não está sendo eficiente. Como é que eu estou falando com a pessoa e a pessoa não está me compreendendo?
Uma das leis do amor é a lei do dar e receber. Por exemplo, quando você vai se comunicar com alguém, você só fala de você porque eu, e não escuta o outro, não escuta a necessidade do outro, não escuta porque o outro está agindo daquela forma. Essa é uma lei fundamental, né, para a constelação familiar e que a gente aplica também na comunicação sistêmica, que é o dar e receber. O diálogo só é efetivado quando o emissor e o receptor conseguem compartilhar, tornar comum uma ação, né? Que o verbo comunicare, que vem do latim, ele traz muito isso para a gente, para mostrar que comunicação é partilhar algo com alguém e chegar a um denominador comum. E aí tem a outra questão também. Eu falei da lei do dar e receber, que é uma das leis, são 3. A segunda lei é a lei do pertencimento. Essa lei é fundamental, que aí tem a ver com o que eu contei na minha adolescência dessa aluna que eu tinha raiva dela e que a menina não tinha culpa de nada. Ela só estava no lugar dela, ela estava se sentindo pertencente com direito à fala. E ela se posicionava. Como eu não estava me sentindo pertencente, eu acabei projetando nela minha raiva. E aí, quando eu entendi isso, eu cresci muito, cresci exponencialmente como ser humano. E aí comecei a ver que a lei do pertencimento, ela começa na nossa própria família. Quando a gente não se sente filho dos nossos pais e a gente tenta, às vezes, ocupar o lugar do nosso pai, tem gente que fala assim, minha mãe agora é minha filha. Gente, não existe isso não, mãe vai ser sempre mãe, pai vai ser sempre pai. E a gente precisa se colocar no lugar de filho, entender que nossos pais vieram antes e merecem ser honrados. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue se pertencer ao nosso sistema primordial, que é o sistema da família, e depois consegue pertencer a qualquer um outro sistema. E se a gente pertence, por exemplo, a um grupo de trabalho, né? E não está se sentindo pertencente a esse grupo, não está achando que a nossa voz está sendo ouvida, a gente precisa colocar a nossa necessidade em questão e, detalhe, apresentar a solução para ela. Porque não adianta só a gente jogar nos peitos, né, do líder, por exemplo, um problema e não mostrar a solução. Falar, olha, eu estou com esse problema. O que você acha de a gente solucionar dessa forma? Apresentar a solução. Eu acho que essa é uma forma que é muito... A gente está falando num ambiente de trabalho, a gente está falando de um sindicato, então é muito importante que, como sindicato, ou como funcionário, ou como, enfim, qualquer posição que a gente esteja, a gente apresente a nossa necessidade, mas apresente também uma solução para que o líder possa já ver se é viável ou não aquela nossa solução para o problema que a gente está, né, enfrentando naquele momento. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Minha gente, não há como manter o equilíbrio de um sistema, manter o equilíbrio de uma comunicação, se a gente não entender que existe uma lei de hierarquia e de precedência. Quem veio antes de você? Se você chega num setor, mesmo sendo juiz daquele setor, você é a pessoa de maior autoridade, mas você tem autoridade hierárquica. Existe também uma autoridade de precedência ali dentro, que são as pessoas que estão antes de você. Então, se você conseguir honrar essa precedência, chegar para essas pessoas, dizer que você sabe que eles vieram antes, que vocês já fazem aquele setor ali, eles já fazem antes dele, e que quer poder mostrar, né, o que trouxe para acrescentar e aprender com eles, vocês estão conseguindo colocar em prática a terceira lei do amor, que é a lei sistêmica da hierarquia. Quem veio antes, de alguma forma, já tem as raízes mais fincadas naquele lugar e precisa se sentir respeitado e também respeitar a pessoa de autoridade que acabou de chegar. Dessa forma, dando e recebendo, cada um estando no nosso lugar, a gente consegue ter uma comunicação muito mais equilibrada, assertiva e eficiente. E quando a gente tem uma comunicação assertiva em qualquer sistema da nossa vida, seja em casa, no trabalho, no nosso relacionamento pessoal, com o nosso cônjuge, a gente consegue ter sucesso. Não é isso, Zeca? Exatamente. Então, gente, estão me ouvindo bem? Então, faz um joinha aí. Eu vejo a carinha de vocês. Para quem está com a câmera ligada. Então, gente, como o Glácia falou, nós temos exemplos práticos exatamente disso, que quando a nossa atenção plena está no piloto automático, a gente não percebe, né? A gente fica no modo reativo, no modo fazer.
muito mais no modo fazer, muito mais no modo reativo, do que no modo ser. E aí, Zeca, como é que eu passo um pouco? Ai, porque a partir de agora, Zeca, eu tenho que me desligar do meu piloto automático, porque as pessoas falam muito nisso hoje em dia, né? Eu tenho que sair do meu piloto automático, eu tenho que me livrar das minhas crenças limitantes, eu tenho que me livrar do meu medo, me livrar da minha ansiedade, e aí eu vou para a internet e obtenho mais informações e vejo um curso como você se livrar do medo, da ansiedade em 4 passos, e sai do piloto automático e sai agora. Gente, eu fiz de propósito. Perceberam a velocidade da minha fala? Poxa, graça maglaca. Perceberam a quantidade de informações que eu dei para vocês aqui agora, nessa minha breve fala? É isso um pouco da atenção plena. Eu hoje recebi uma mensagem que eu, se não tivesse parado e respirado, tivesse entrado no meu piloto automático, eu teria causado um conflito muito grande com esse meu amigo que mora longe. E aí eu, nossa, logo hoje, dia da live, atenção plena, respira, vem para o momento presente, recebe a mensagem, blá, blá, blá. Aí fez os 4 passos da CNV e percebi o sistema. Mas vamos fazer uma prática agora. Vou convidar vocês a fazer uma prática agora da atenção plena, certo? A proposta que a gente está trazendo de atenção plena, ela é uma proposta mais simples, tudo que todos nós consigamos fazer, né? A gente pode regular a nossa atenção de várias formas. Uma delas é com foco, que eu acho que a maioria já conhece, na nossa respiração. A gente pode focar na respiração, a gente pode focar no exercício corporal, a gente pode focar numa caminhada, porque o estado do mindfulness, ele não se resume somente à meditação, né? A gente pode implementar o mindfulness na nossa vida com mais qualidade da presença. Nesse mundo tão frenético, o celular, ele é um lugar. Então, se eu estou no celular e estou conversando com um amigo meu ao mesmo tempo, qualquer que seja o assunto, na mesa de um bar, então eu estou com minha atenção fragmentada, dispersa e dividida. Qual o problema disso, Zeca? Nenhum. Nenhum. Desde que você esteja consciente que a sua atenção está fragmentada, está dividida e você está precisando fazer 2 tarefas ali ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, quem é que não dirige o carro? Quem é que dirige o carro sem olhar para o celular? Quem tem coragem de dizer isso? Hoje em dia, minha gente, todo mundo dirige o carro olhando para o celular. Aí me perguntam, qual é o perigo, Zé? Aí já entra um perigo maior, porque hoje em dia não. Dirigir o carro é uma atividade que requer um pouco mais da nossa atenção e é um risco você dirigir hoje em dia olhando para o celular o tempo todo. Quantos acidentes de carro a gente não já viu aí provocados pelo simples fato de você consultar o celular o tempo todo, né? Então, de maneira muito simples, a gente pode se utilizar dessa prática em qualquer momento da nossa vida. Ao acordar, antes de dormir, quando sentir que está muito cheio, quando se sentir que está tomado por alguma emoção muito forte, que está difícil de digerir aquela emoção, pode ser um estado de raiva, pode ser um medo, quando perceber que está com aquele gatilho mental, que vê aquele gatilho mental, que viu aquela comunicação, que recebeu aquela mensagem no WhatsApp, que recebeu aquela mensagem que você não concorda, sobretudo com o contexto político que estamos vivendo hoje em dia. Então, o mindfulness, que não necessariamente é a respiração e nem a meditação, mas é um estado atencional, eu posso utilizar ele a qualquer momento que eu quiser, para vir para o aqui e agora. A respiração é apenas um dos modos que eu posso utilizar o mindfulness, que é o que a gente vai tentar agora. Então, 3 dicas antes da gente iniciar.
Não se preocupe se a sua mente se distrair. Esse exercício vai durar 5 minutos. Eu vou marcar aqui no relógio e não vai durar mais que 5 minutos, certo? Então, durante esses 5 minutos, você vai simplesmente prestar atenção ao seu corpo, à sua respiração. Pelos 5 minutos, vamos diminuir um pouco nossos julgamentos da gente mesmo. Pode fechar os olhos, quem quiser. Quem não quiser fechar os olhos, pode simplesmente baixar o olhar ou fixar um ponto, como vocês preferirem. De preferência, fique numa posição um pouco confortável. Pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser sentado. De preferência, sentado. Com a sua coluna um pouco ereta, os ombros, as mãos em cima dos joelhos. A gente vai silenciar um pouco. Começar a prestar atenção agora nos sons que o ambiente lhe oferece. Comece a perceber os sons que tem mais próximo de você, primeiramente. Depois os sons que estão mais distantes. Eu lhe convido agora a você prestar atenção à sua respiração. Apenas observe. Não tente forçar a respiração, respirar nem mais nem menos. Apenas observe. Perceba o fluxo do ar que entra pelo nariz, expande seus pulmões e sai pela boca. Aproveite para fazer 3 respirações um pouco mais profundas. Perceba também o contato do seu corpo com a superfície que você está. Sentado, deitado. Perceba cada parte do seu corpo, desde os pés, o contato dos pés, das plantas dos pés com o chão ou com a superfície que você está tocando, as pernas, os joelhos. Perceba o contato do seu pé esquerdo com a superfície a qual você está tocando. Perceba o contato da roupa com a sua pele. Nós podemos agora fazer mais 2 respirações mais profundas, percebendo a entrada do ar pelo nariz. O caminho que o ar percorre.
Observe como é que estão seus pensamentos. Apenas observe. Se você percebeu que você se distraiu, gentilmente, você traz a sua atenção de volta para a sua respiração. Não tem problema nenhum. Continue inspirando profundamente. Agradeça ao seu corpo por lhe abrigar tanto tempo. Agradeça pelo ar que você está respirando. Agradeça por você, pela sua existência, por você estar aqui e agora. Aos poucos podem abrir os olhos. Alguém gostaria de compartilhar essa prática? Se não quiserem falar, pode escrever aqui no chat. Percepções, sensações, sentimentos. Se vê algum pensamento recorrente, alguma emoção recorrente, sensações, paz e tranquilidade. Obrigado, Valquíria. Tranquilidade. Então, minha gente, durou 5 minutos que a gente pode fazer pela gente, né? Das nossas 24 horas. E como é que o que isso tem a ver com a comunicação da gente? Vocês perceberam que a minha voz está mais tranquila, está mais calma? Se eu tinha vindo com alguma euforia, com algum pensamento, com alguma ansiedade, e antes de começar essa live, eu perdi meu celular, né? E aí eu disse, nossa, gente, atenção plena, como é que eu vou encontrar o link? Como é que eu vou encontrar o link para entrar na reunião? E aí comecei a pensar nas estratégias, confesso que fiquei um pouco ansioso, e não tem nada se a gente estiver ansioso e prestar atenção na nossa ansiedade e se acolher com mais gentileza, com mais autocompaixão, né? Que isso não é passividade, mas é a proposta do mindfulness. Ah, Zeca, eu vou resolver meus problemas da minha vida meditando uma vez por dia, 5 minutos? Não sei. Experimenta. Experimenta. Ah, mas eu não consigo meditar, não consigo parar, não consigo ficar quieto, me dá logo uma inquietação, me dá logo uma agonia na cabeça, minha mente distrai muito. Gente, o mindfulness não é uma técnica de aprimoramento. Primeira coisa, abram mão do controle. A gente passa a vida inteira querendo controlar tudo, né? E todos. Este momento do mindfulness é para a gente experimentar um pouco menos de julgamento. Primeira coisa, não julguem a prática de vocês. Ai, foi bom. Foi ruim. Ai, consegui. Ai, não consegui. Menino, não consegui relaxar. Não consegui me desconectar. Não consegui nem respirar. Apenas perceba. Perceba que não relaxou. Perceba que não conseguiu respirar. Perceba que está com incômodo no ombro, aqui no quadril. Perceba que estava tranquila. Perceba que a respiração fluiu. Apenas perceba. É o primeiro passo da observação. É a percepção com menos julgamento. Muita gente tem falado não julgamento, né? A gente está ouvindo muito essa palavra hoje em dia, na comunicação não violenta, no mindfulness. E quando eu estava conversando com Glácia e praticando, e eu disse, Glácia, se a gente ficar preocupado no não julgamento, já é um julgamento, já é um controle, já é uma preocupação.
Por isso que o estado do observador é um pouco difícil, desafiante, eu diria, porque a gente pratica pouco esse lugar do observador. Por exemplo, gente, quando a gente vê o noticiário de política, quem é que hoje em dia para, respira e se coloca no local de observador? Eu não preciso meditar na hora para depois responder. O que o mindfulness faz com a gente é diminuir a nossa reatividade. Eu tenho um estímulo aqui, por exemplo, né? Eu sou a favor do presidente da República, que está lá, ou eu sou contra. Eu recebo um estímulo da Globo, da mídia, do WhatsApp, do grupo da família, do amigo meu. Então, minha reatividade está lá. Buf, 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 buf. Eu estou só reagindo, só reagindo. Mesmo que eu não fale, mesmo que eu não olhe a forma da boca, mesmo que eu não fale, mesmo que eu não comunique, tudo é comunicação. Eu me comuniquei comigo mesmo. Eu pensei, eu gerei uma emoção, não é verdade? Aliás, eu gerei uma emoção e gerei um pensamento e um sentimento. Então, o mindfulness ele vai diminuir essa minha, como é que esse tempo de reação, sabe? Recebi a mensagem, já quero reagir, já quero falar. Como que Graça falou, estou conversando com um amigo meu aqui na mesa de bar. Gente, antes de eu ouvir o que meu amigo tem para me dizer, a minha mente já pensa o que eu tenho para falar para o meu amigo. Então, dificilmente as pessoas hoje em dia, e eu também, passo por esse exercício diário, de ouvir primeiramente o que o outro tem para me dizer, um pouco mais vazio, sabe? A gente muitas vezes ouve o outro já muito cheio, né? Com aquele copo já transbordado de coisas, de informações, sobretudo se for uma pessoa mais íntima da gente, mais próxima, que quanto mais intimidade que a gente tem com aquela pessoa, a gente tem mais facilidade de, sabe, de já ter aqueles rótulos para aquela pessoa, de já ter aquela imagem pré-formada daquela pessoa. Então, o mindfulness ele vem na contramão, propondo abertura, gentileza. Quando eu venho para o momento daqui agora, que eu vou atender uma ligação do meu marido, ou da minha esposa, do meu namorado, quem quer que seja, é um momento presente. Eu não sei o que ele vai me dizer, mas eu já estou naquela agonia do dia a dia e que eu vejo muitas esposas, amigas minhas, inclusive, olhando para o celular quando vê o marido, ai, fulano me ligando. Ou então, quando tu não atende, diga, já sei o que é, lá vem problema, já lá vem bronca. Gente, olha a oportunidade. Por isso que o momento se chama presente. Olha o presente que você perdeu, a oportunidade de você receber aquela mensagem menos contaminado, né? E você oferecer uma comunicação mais assertiva, com mais empatia. A gente vê muito falar em empatia hoje em dia, a gente entra um pouco na CNV. A empatia, a gente vai falar o que de empatia? A empatia é a gente se colocar no lugar do outro. É a gente se colocar no lugar do outro, somente isso, mas é preciso... Meu cachorro latiu aqui, ó. Tem que ter empatia para meu cachorro que latiu. É possível a gente se colocar no lugar do outro? Ou a empatia é você acolher a dor do outro e o sofrimento dele, né? Ou a mensagem dele? O sofrimento já seria uma autocompaixão, de uma maneira plena, com menos julgamento e valorizando aquilo, sem a necessidade de dizer já o que o outro tem que fazer. Gente, a gente tem uma tendência muito natural a quando a gente está ouvindo um amigo chega para a gente. Zeca, amigo, estou precisando conversar com você, estou passando por alguns problemas na minha casa, e tal, 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 ou no meu trabalho, e tal, 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 tal. Qual é a nossa primeira atitude? E até sem julgamento, viu? É de já dizer ao amigo o que ele tem que fazer, é de encorajar,
é de aconselhar, né? É de ajudar, sem ao menos ser pedido. E o mindfulness, ele vem me dizer, para Zeca e para todos, que a minha presença é a coisa mais importante que eu posso oferecer a alguém, seja quem for. Eu estar presente ali no momento que eu estou ouvindo, a escuta empática, ativa, é muito mais importante até do que eu vou dizer para aquela pessoa. Porque muitas vezes ela quer apenas desabafar, né? E muitas vezes a minha comunicação sistêmica, todo o conhecimento que eu tenho, eu consigo resolver apenas no local de observador, apenas observando aquilo com menos julgamento. Porque sem julgamento é quase impossível, né, minha gente? Não vamos ser utópicos, não, né? A gente está julgando o tempo todo e existe uma diferença entre você julgar e constatar, que é mais profundo, que a gente pode entrar em outro momento. Mas, então, eu queria trazer para vocês os benefícios reais do mindfulness, né? Quando a gente começa a incorporar esse estado de presença e não de obrigatoriamente de meditação, porque a nossa mente vai devanear, a nossa mente vai se distrair. E isso a neurociência já comprova que é uma habilidade do cérebro focar aqui e agora e também é uma habilidade do cérebro distrair. A nossa mente é distraída por natureza, porque é uma forma que o cérebro encontra de economizar energia. O piloto automático, de você acordar, de você escovar os dentes, pensando em outra coisa, de você tomar banho, já pensando no que vai fazer. É atenção fragmentada? É. É piloto automático? É. Tem problema? Depende. Apenas observe. Quando isso chega a um excesso, aí pode causar, né, um mal-estar, pode haver exacerbação de sentimentos, de emoções, medo, ansiedade, raiva, como o Glácio falou. E aí, quando eu não percebo, quando eu, num diálogo desse, com quem quer que seja, não consigo, nem dentro de mim, sabe, oferecer empatia, nem receber empatia do outro, que eu percebo que a dificuldade está mais embaixo, que eu percebo que o que a minha amiga quer dizer não é o que ela disse, mas a criança ferida dela que está ali, eu quero atenção, eu quero amor, eu quero reconhecimento, pelo amor de Deus, olhe para mim. Às vezes, a nossa mãe fala isso para a gente. No lugar de mãe, ela fala também para a gente. Se põe no lugar da criança. E, às vezes, os papéis são invertidos. Comecei a entrar na constelação familiar e vou passar para a Glácia agora. Por quê? Primeiro passo, atenção plena, comunicação não violenta. E quando essa questão está mais embaixo, hein? Quando a gente começa a perceber ali que esses problemas estão no sistema da pessoa. Como é que a gente percebe isso? Numa conversa ou num áudio de WhatsApp. Como é, Glácia? Passo para você. Então, Zeca, essas questões elas são tão profundas que eu acho que numa live apenas é muito difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas... Oi? Agora vai, né? Agora vai. Essas questões são tão profundas que é muito difícil numa live a gente dar a dimensão do que isso significa. Mas, assim, de forma... Só para dar um gostinho, né? Até porque a gente tem uma surpresa no final para falar para vocês. Então, de forma bem sucinta, até porque eu acho que as pessoas já estão cansadas, né? A gente já está quase 1 hora aqui na live. Eu acho que, de uma forma bem sucinta, a gente precisa lembrar o seguinte: ninguém, quando entra numa comunicação, entra sozinho. Ninguém, quando entra num relacionamento, entra sozinho. Quando você casa com alguém, você casa com essa pessoa e com todos os ancestrais dela. Você casa com o pai dela, você casa com a mãe dela. E vocês entendem quando eu digo casar, que é no sentido de quê? De trazer para o mesmo sistema pessoas de diferentes culturas, pessoas de diferentes formações. E é assim também na nossa comunicação. Quando você está, por exemplo, no Tribunal de Justiça, numa vara da família, existe uma cultura ali. Quando você vai para uma vara criminal, existe outra cultura ali. E você traz junto a sua cultura também. Então, quando a gente
fala de comunicação sistêmica, a gente fala desse olhar ampliado, de você não ver um recorte, de você ver o todo. E quando você vê o todo, você vai em busca das raízes dessa pessoa. E quando você vai em busca dessas raízes, você entende algumas atitudes grosseiras, algumas formas de falar muito dramáticas, você consegue entender algumas necessidades exacerbadas que às vezes você nem percebe, mas que a pessoa está com uma necessidade de sua atenção além do normal. E quando a gente vai para a psicanálise, a gente entende também as projeções, as transferências que são feitas. Então, às vezes, quando você está muito chateado com um amigo seu ou com uma amiga sua do trabalho, perceba se você não está transferindo para essa pessoa, de repente, o seu pai ou a sua mãe, esperando que seu chefe seja paternalista, né, ou maternal com você. E aí a gente esquece que a gente está num ambiente de trabalho, que no ambiente de trabalho você não consegue trazer o que você tem na sua casa, e vice-versa, né? Então, assim, Zé, que eu acho que a gente poderia encerrar esse momento mostrando para as pessoas que há muito mais a ser dito. Eu acho que aqui a gente não falou nem 1% de todo o conteúdo que a gente já estudou, que a gente já transformou em livro. Nós estamos concluindo um e-book, né, que nós vamos fazer sobre a comunicação sistêmica. Então, gente, eu posso dar um depoimento pessoal. Depois que eu entendi o que é a comunicação sistêmica e como ela se aplica, os problemas ficaram muito menores, porque eu entendi que todo mundo passa por problema nessa vida. A diferença é como você lida com eles. E quando a gente consegue se comunicar bem com a gente mesma, quando a gente consegue entender as nossas reais necessidades, consegue entender que a gente pode dar o nosso melhor, mas dentro de limites que todos nós temos, a gente consegue ter muito mais compaixão pelo outro. E aí a comunicação, que é o tornar comum, né, que é o partilhar algo com alguém, se estabelece de uma forma muito mais sólida. E a gente consegue ter uma vida muito mais leve. É isso que eu estou vivendo hoje. Eu atribuo muito claro, todo o meu conhecimento, né, como repórter, como jornalista, que me deu muita visão do mundo, uma visão ampliada, muito grande. Eu lembro, só fazendo um parênteses, eu lembro que quando eu fui entrevistar Augusto Cury, eu tinha, horas antes, entrevistado presidiárias, mulheres presas aqui, né, no presídio aqui da Zona Norte de Natal. E aí eu olhei para Augusto Cury e ele estava em respostas automáticas, porque eu estava fazendo as mesmas perguntas e ele estava respondendo as mesmas respostas. E aí Augusto Cury, o psiquiatra, né, o escritor. E aí eu falei para ele do nada, assim, eu falei, Augusto Cury, o que você diz para mim diante dessa pergunta que eu vou te fazer? Eu ontem estava com presidiárias e com o mesmo olhar que eu estava olhando para elas, eu estou olhando agora para você. Como você recebe isso? Aí ele teve que aplicar a atenção plena, que o Zeca falou, ele teve que aplicar a comunicação não violenta, né? Ele teve que entender qual era a minha necessidade de estar perguntando aquilo para ele, e ele teve que entrar em todo o sistema dele, realmente toda a profundidade de conhecimento que ele tinha, para sair do automatismo das respostas e entrar no diálogo comigo, de um ser diante de outro ser, né? Que, como diz o grande mestre Jung, diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E ele conseguiu me dar uma resposta muito profunda do que significava. E eu gostaria de dizer para vocês isso: se vocês querem realmente ter uma vida mais tranquila, mais feliz e mais eu diria que uma palavra bem simples, mas uma vida mais em paz, que eu acho que é essa palavra que resume o que significa comunicação sistêmica. É você estar em paz com o seu sistema e estar em paz com o sistema do outro. Porque por mais guerra que exista no planeta, a paz sempre vai ser a melhor solução. Muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente até agora. Muito obrigada, Zeca, pela parceria que você tem. Muito obrigada, Fran, né, que intermediou, ao sindicato. E muito obrigada especialmente a todas as pessoas que trouxeram esses conhecimentos até nós, porque se hoje a gente sistematizou essa comunicação, que vocês vão ver o quanto é eficiente, foi porque já teve todo um trabalho realizado anteriormente e que nós honramos e que a gente conseguiu colocar, né, esse nosso olhar
sobre essa nova questão, encontrando um gap e preenchendo com essas práticas que fizeram sentido na nossa vida. Muito bem, Glácia. Então, obrigado também pela sua participação. E, gente, como a Glácia falou, e eu não revelei qual é a surpresa, né? A surpresa é que a gente vai lançar muito brevemente um curso de comunicação sistêmica, certo? Que vai ser oferecido pelo Cine Justiça. E aqui eu quero fazer todas as minhas honras, todos os meus agradecimentos, em nome do Programa de Qualidade de Vida, né? A este grande parceiro que sempre acreditou no programa, que sempre acreditou nas nossas ações, que sempre tem voltado para a saúde do servidor, sem nenhuma demagogia, como todo mundo já sabe. Tudo que a gente promove, praticamente, é Conselho de Justiça, né? Então, é o nosso parceiro em que a gente deve honrar e agradecer. Então, minha gente, nós estaremos lançando um curso de comunicação sistêmica. Então, rapidamente, o curso ele vai ter 4 módulos. Cada módulo ele vai ter aulas pré-gravadas, né? Videoaulas pré-gravadas. Nós já gravamos mais da metade do curso, já está bem encaminhado para o final já, na fase de adição. Então, vai ser muito incrível. Deixa eu ver se eu acho aqui os módulos do curso. Então, no curso, vocês vão ter a estrutura, 4 módulos. Então, o primeiro módulo para conhecer um pouco a gente, saber da estrutura. O segundo módulo sobre comunicação e mindfulness. A gente vai aprofundar bem mais no mindfulness, primeiros passos, como estabelecer uma escuta empática, desligando o piloto automático, atenção plena para o autoconhecimento, regulação emocional. Vamos fazer várias práticas de mindfulness. Vocês vão ter tudo isso gravado com vocês para poder assistir, voltar, reassistir. E vai ter as aulas ao vivo com a gente também. Para cada módulo, a gente vai dar uma aula ao vivo. Então, o módulo 3, só sobre comunicação não violenta. O que é comunicação, linguagem, os axiomas, os 4 passos da CNV, a observação, sentimento, necessidade, pedido, como fazer um pedido efetivo para alguém, né? Como expressar as minhas necessidades e os meus sentimentos. A comunicação é uma forma de existir na vida. Se a gente tem dificuldade de exprimir os sentimentos e as nossas necessidades, há uma disfunção comunicacional, né? E uma disfunção do próprio ser. Então, a gente vai aprofundar muito mais isso e fazer muitos exercícios práticos de CNV. Por exemplo, diálogo tal sem CNV, como a gente faz sempre. Agora, como seria esse diálogo com a CNV? Para mim, caiu a conexão de Zeca. Eu não sei para vocês aí. Vai ser muito bacana. E o último módulo. Gente, sumiu aqui. Estão me ouvindo? Sim. Vai, na minha tela sumiu do nada. Zeca, você tinha caído a conexão, Zeca. Então, o último módulo, né? Comunicação sistêmica. A gente poder aprofundar bem muito esses conceitos que a gente falou aqui agora. É melhor você... Violenta, a gente vai ver cada passo, um por um. Como eu... Zequinha, é melhor você voltar, porque sua conexão caiu e você não pôde dar o conteúdo completo do curso. Minha conexão caiu? Caiu. E a gente não escutou. Quem consegue me ouvir? Josi, tá agora me ouvindo? Sim. Faz um joinha aí, tá me ouvindo? Então o Josi está me ouvindo, beleza. Então, minha gente, eu queria agora abrir para vocês, eu queria a participação de alguém aí. Ou pelo chat, fazendo uma pergunta, quem não quiser aparecer, ou quem está com a câmera ligada, já aproveita, viu? E aí, minha gente, perguntem, puxe nosso tapete, a gente está aqui para isso. Se a gente não souber, a gente vai buscar no Google.
Engraçado que falar em Google. Alguém falou? Eu tinha uma pergunta para fazer. Queremos o lançamento de um livro. Eita, bexiga! Pronto, quem tem a pergunta aí? Fábio Ataíde. Estou esperando aqui a pergunta. Existe alguma diferenciação entre a comunicação sistêmica e a comunicação não violenta? Assim, o que é que poderia ser dito como diferença dessas formas de comunicação? Desculpa. Eu estava sem som. Ele perguntou. Quem foi que perguntou? Fábio, Sim, doutor Fábio. as O senhor perguntou. diferenças entre comunicação sistêmica e comunicação não violenta. Certo. É o seguinte, na verdade, a comunicação sistêmica, ela não é nada de novo, certo? O próprio Marshall, ele assume que a comunicação não violenta, ela não é nada de novo. Ele apenas sistematizou um conhecimento das práticas e vivências dele, né? Do enfrentamento racial, das vivências que ele teve com Gandhi. Então, ele apenas sistematizou. A comunicação sistêmica, ela propõe um aprofundamento da comunicação não violenta, como eu falei no início do iceberg. Então, se eu vejo um iceberg, a ponta do iceberg, as práticas do mindfulness. O grosso, o meio do iceberg, a comunicação não violenta. Uso os 4 passos da CNV. Observo, digo do meu sentimento, digo das minhas necessidades e faço os meus pedidos. Somente esses passos simples da CNV, que tem muita profundidade, eles já podem diminuir os conflitos. Por exemplo, é muito utilizado na mediação de conflitos. Uma amiga minha que é mediadora, Elane Canuto, que é servidora, que vai estar no curso também com a gente, como uma das consultoras convidadas, ela foi chamada, na época da eleição do presidente Bolsonaro, para fazer uma mediação entre os pais de alunos que eram Lula e que eram Bolsonaro. Né? No caso, A e B. Na época, um colégio viu que os pais estavam se engalfinhando pelo WhatsApp, assim, gerou um transtorno na escola e ela foi chamada para mediar esse conflito. A partir do momento que os pais bolsonaristas e lulistas, vamos ser bem didáticos, tá, gente? Perceberam que a necessidade em comum deles era de segurança, eles fizeram as pazes, digamos. Eles entenderam que eles tinham uma necessidade em comum e que o conflito era apenas a forma que eles estavam dando a uma necessidade não atendida deles, que é o que o Marshall fala. Toda violência advém de uma necessidade não atendida. Então, o mindfulness, as ferramentas práticas do mindfulness, geram autoconhecimento. A partir desse meu autoconhecimento, eu consigo identificar os meus sentimentos, as minhas necessidades, consigo expressá-las, consigo fazer o pedido correto, né? E aí, às vezes, como a gente falou, o buraco está mais embaixo. Está mais embaixo. É preciso que a gente venha um pouco mais para trás. Né? Observe um pouco as camadas mais profundas, como a Glácia falou, do campo morfogenético. E, Glácia, você pode responder também a pergunta. Né, Abaixa só um pouquinho o seu som aí, Zeca. Só uma observação em relação à pergunta, que foi uma pergunta muito, muito boa. E por que muito boa? Porque nós nos fizemos essa pergunta. Zeca, o que tem de especial na comunicação sistêmica? E o grande pulo do gato, doutora Ataíde, que eu acho que é isso que nos deixa extremamente felizes, é porque a gente uniu saberes e colocou num papel de presente, entendeu? Porque é o seguinte, a comunicação não violenta, ela utiliza-se de alguns saberes. E aí o que fez Marshall Rosenberg? Ele sistematizou, ele empacotou esses saberes. O mindfulness, né, que já tem há 5.000 anos lá no Oriente, ele empacotou saberes, né, os americanos empacotaram saberes. E o que a gente está propondo com a comunicação sistêmica? A inclusão da constelação familiar. Que esse é o que a gente pegou 3 saberes importantes, além dos nossos, né, dessas nossas práticas diárias, que a gente também traz
nossos saberes aí de toda a nossa ancestralidade também, de toda a nossa prática contemporânea. Então, a gente utilizou esse nosso conhecimento, viu que existia um gap, que é justamente, beleza, a comunicação não violenta, ela te leva até aquele caminho. Só que por trás disso, os pais dessa pessoa que ela não está enxergando? Um dos grandes problemas hoje na comunicação é que as pessoas engoliram os próprios pais. E se alguém é capaz de engolir os próprios pais, o que é possível que essa pessoa faça com o interlocutor, que ela enxerga apenas como alguém igual ou até menor, né, do que ela? Então, assim, a gente precisa entender, e o que a gente propõe na comunicação sistêmica é que as pessoas compreendam que quem está falando ali pode ser uma pessoa que tem uma comunicação tão violenta que já engoliu os próprios pais e ainda se acha o bonzinho, porque está cuidando dos pais, tadinho dos pais, não conseguem mais fazer nada, estão tão velhinhos. Só que essa pessoa, no fundo, ela não está entendendo que o nosso sistema, se a gente não honrar os nossos pais, a gente está descumprindo uma lei da vida, uma lei sistêmica do amor, que é a honra a quem veio antes. Se a gente não consegue se sentir pertencente como filho, se a gente tem que passar por cima dos próprios pais para poder se sentir poderoso ou poderosa, então a gente também está infringindo outra lei, que é a lei do pertencimento. Esteja no seu lugar e no seu lugar seja forte, porque nós somos a evolução dos nossos pais. A gente não é maior do que eles, é como se fosse uma cachoeira. A gente só consegue receber da origem, porque, afinal de contas, nossos pais são divinos, a partir do momento que eles nos conectam à origem, né? Através deles nós chegamos à vida, então eles são divinos, e eles também são humanos e falíveis. Mas a gente nunca pode esquecer que, se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui, né? Então, assim, doutor Fábio, eu queria deixar bem claro essa questão. A comunicação sistêmica é mais uma ferramenta em que nós utilizamos de saberes já existentes, honramos esses saberes e acrescentamos a fusão que a gente conseguiu fazer dessas várias técnicas que fizeram muito sentido na nossa vida e que a gente já colocou em prática e viu que as pessoas se encantam ao ver que coisas simples, a partir da atenção plena, a partir da comunicação não violenta e a partir das técnicas da constelação familiar, a gente consegue ter um olhar muito mais ampliado para compartilhar, né, as nossas ações e fazer com que a nossa comunicação realmente consiga atingir o objetivo maior, que é tornar comum o que é bom para mim e o que é bom para você. Então, no jogo do ganha-ganha e não do ganha-perde, que infelizmente é o que está vingando no mundo, né? Exatamente. Como já se falou, alguém pode me desmutar aí, por favor? Estão me ouvindo? Doutor Fábio, estamos me ouvindo. Uma coisa que a gente teve muita preocupação foi se colocar na roda, se colocar na prova. A gente está se propondo a criar uma ferramenta que a gente não usou, não utilizou na vida? Não. Como? Se o Marshall fez exatamente isso, ele observou as vivências dele que ele teve como psicólogo, a luta racial, a família dele, né? E sistematizou esse conhecimento. Essa pessoa que Glácia está falando aí agora, sou eu também. E eu me coloco à prova. E eu, a partir da CNV, comecei a mudar a minha comunicação que eu tinha com os meus pais. Por exemplo, eu passei minha vida inteira querendo que meu pai fizesse atividade física. E quando ele fazia, eu ficava feliz. Não, pai, hoje eu tenho que comer isso. Ai, pai, está comendo muita coisa doce com glicose. A glicose dele está alta. Porque pai tem que fazer isso. Porque pai tem que fazer aquilo. Um exemplo prático. Comecei a usar as ferramentas do Mindfulness. Vim para o local do observador. Olha, observa como é que está a sua comunicação com seu pai. Vim para a CNV. Usei os 4 passos. Observação, sentimento, necessidades e pedido. Só que, doutor Fábio, eu estava me colocando no lugar do pai do meu pai. E eu estava com raiva do meu pai por ele não fazer o que eu queria. Por ele não atender a minha necessidade dele se exercitar, que não era nem dele essa necessidade.
Então, a partir do momento que eu observei o sistema e eu me reposicionei, porque a gente passa a vida inteira querendo que os nossos pais façam isso, façam aquilo, e quanto mais eles envelhecem, eles vão ficando, a nossa ótica, porque eu passei a mudar muito isso, incapazes. Ai, porque o idoso precisa de irmã. A gente vai tirando a autonomia deles. A gente vai chegar num ponto que a gente não pergunta mais o que eles precisam. E se meu pai não quiser fazer atividade física? E se meu pai quiser comer todos os doces e aumentar a glicose dele e ter uma diabetes? Então, eu não ofereço uma escuta empática do meu pai. A partir do momento que eu me coloco no lugar de pai dele, eu não me conecto com ele. Eu não me conecto com ele profundamente, porque eu não entendo a necessidade dele, porque eu não entendi nem a minha. Qual é a minha necessidade? Qual é a minha necessidade? Aí é onde entra o autoconhecimento. Aí é onde entra o pensamento sistêmico. É a minha criança raivosa, que quando não, o pai não faz o que eu quis, eu fico com raiva do meu pai, né? Então, levando isso para uma audiência, por exemplo, olha a oportunidade de você poder observar isso numa audiência. O filho está na audiência manifestando a raiva da mãe. Olha a oportunidade de, por exemplo, e as várias de família já estão trabalhando com isso, já tem muitos juízes que estão com o direito sistêmico aí, ó, tendo excelentes níveis de conciliação, de como Glácia falou, de ficar em paz. Porque, na verdade, por exemplo, na verdade, o casal pode não querer se separar. Eles podem ter passado a vida inteira sem se comunicar. E outra, sem comunicar suas necessidades. Ai, porque meu esposo, ai, porque meu esposo. Gente, quantas esposas eu vejo frustradas. Por quê? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo, porque meu esposo nunca notou nada meu, nunca me elogiou, nunca disse para mim que eu era bonita, nunca. Olha a quantidade de necessidades não exprimidas. Olha o abismo que essa pessoa criou dentro dela. E ao final não. E ao longo dos anos, o preço do não dito, do não exprimido, ele é muito alto. Está aí a ciência provando que a maioria das doenças psicossomáticas, que a maioria das doenças são de origem psicossomáticas, né? Nós temos os nossos órgãos de descarga. A minha gastrite é de transtorno de ansiedade, e eu sei muito bem disso. É a minha raiva que eu não consigo, às vezes, digerir totalmente. Agora, eu admito tratar a minha gastrite com gastro, admito tratar a minha pressão com cardiologista, mas não admito, não é que não admito, não vou buscar o meu tratamento sistêmico. Existe já a medicina integrativa, a medicina sistêmica, que olha para o ser humano como um todo, o direito sistêmico, que está olhando para esse ser humano, para esse conflito como um todo. Né? Então, seria mais ou menos, eu não sei se eu consegui, né, dizer, mas elucidar alguma coisa, Glácia, tu pode me ajudar. Doutor Fábio, o senhor pode também dizer se sua pergunta foi parcialmente, se sua necessidade foi atendida. Foi, sim, foi. Minha necessidade foi plenamente atendida. Eita, não estou ouvindo, não, desculpa, já está aqui meu microfone. Pronto. Não, foi atendida, sim, minha necessidade. Eu gostei muito de participar do curso, porque aqui no Rio Grande do Norte nós temos, inclusive, né, na Vara de Família, uma juíza que já aplica há alguns anos, né, Virgínia, já aplica constelação familiar. Né, comunicação violenta também, né? Nós temos, né, vários projetos e cursos já nessa área. E estamos trazendo também a justiça restaurativa, né? Está em implantação aqui no estado desde 2015. Então, tudo está congregado, né? As linhas sistêmicas de constelação, de comunicação não violenta, de justiça restaurativa, principalmente, né? Que está sendo implantada aqui, aliando a outras metodologias.
tudo está Uhum. bem conectado. E aí né, quando vocês falaram sobre essa combinação de mindfulness, que eu também entendo que perfeita combinação, mindfulness né, com comunicação não violenta, mais constelação familiar, eu acho perfeito. Inclusive, no doutorado eu estudo isso, né? Estudo criminologia da não violência. Que legal. É a aplicação dessas questões no âmbito de conflitos mais graves. E aí eu só adicionaria também uma outra perspectiva que talvez no futuro possa ser mais explorada, que é a ecologia profunda, né? Tudo isso aliado ao pensamento de ecologia profunda, a visão da ecologia profunda que se conecta com tudo isso, né? A gente olha no pensamento sistêmico, a gente olha para o passado, e a ecologia profunda, né, olhando para o planeta inteiro. Então, era isso. Mas parabéns, gostei da abordagem. Muito obrigado pela sua contribuição. Já anotei aqui, viu? Ecologia profunda. Inclusive, foi bem interessante a fala, porque eu estava estudando hoje ecopsicologia, que está tudo muito conectado, né? Eu acho que a grande expectativa da gente e a grande prática que a gente está fazendo aqui, eu estou vendo meu amigo Pedrinho, que é uma pessoa que, quando fala em ecologia, né? Pedrinho é uma pessoa que perpassa, ele está costurando todos os tipos de ecossistemas que existem aqui na face da Terra, e eu acho isso muito legal, porque ele trafega em todas as tribos. E eu queria dizer que, quando o senhor traz esse tema para cá, né, que é a ecologia profunda, é algo que chama atenção, porque a pandemia, eu acho que ela veio para esfregar isso na nossa cara. Enquanto a gente não perceber que tudo e todos estamos conectados. E aí eu queria fazer, só para finalizar, e a gente precisa de fato finalizar, eu queria fazer uma pequena experiência, eu queria ver quem responde primeiro. Quem já sabe, não responde, por favor. Quem já participou de outra palestra minha, né, que eu já perguntei isso e sempre pergunto, mas quem puder, responda primeiro. Se nós andarmos para trás, na nossa ancestralidade, né? Glácia, meu pai, Manuel Justino, do meu lado direito, minha mãe, Maria Azevedo, do meu lado esquerdo, e andando para trás, avós maternos, avós paternos, bisavós maternos, bisavós paternos, eu vou chegar aonde? Se eu andar para trás infinitamente? Eu gostaria de fazer uma observação sobre essa pergunta, Glácia. Boa noite, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pedrinho, que Glácia falou ainda agora. Boa noite a todos, doutor Fábio, doutor Diego, Zaira, Papai, Zequinha, um cheiro grande no seu coração, meu lindo. Glácia, muito bom ouvi-la. E os demais que estão, eu não consigo acompanhar, porque estou aqui com o telefone e não vejo as páginas todas de quem está presente. Fran, não poderia deixar de esquecê-la. Mas, quando a gente analisa essa pergunta de Glácia, a gente se liga de imediato no que seja a constelação familiar, do que seja a conversação sistêmica e do que seja a busca em saber dialogar, a conversa, a prosa não violenta, né? E se nós analisarmos historicamente o que Glácia perguntou, a gente vai ver isso muito claramente na genealogia bíblica, onde todos os relatos bíblicos eles levam sempre a noção de paternidade elevada ao extremo. Então, Abraão, pai de Jacó, filho de Jó, Noé e seus filhos, a formação das 12 tribos de Israel. Então, tudo isso tem a ver com o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, em nosso planeta. E pensar que somos uma cadeia em que, se um está feliz, o outro também gozará dessa felicidade, porque parte do princípio mais essencial do que a gente colhe o que planta, né? E colher o que planta é quando a gente faz o bem, colhe o bem, sem nenhuma dúvida. Se a gente pensa o mal, fala mal de alguém, um dia vão falar mal da gente. Não seja amanhã, mas um dia falarão, porque a gente deu uma força energética para isso. E saber ter o condão de aprender
essas técnicas em um mundo em que é um mundo de muito conflito, onde o jurisdicionado busca, através do corpo que faz o Poder Judiciário, a magistratura, os servidores e todo o corpo que está ali ao redor, advogados, Ministério Público, Defensoria, isso é de uma importância que a gente não tem como aquilatar hoje, mas a gente vai ver o resultado disso 20 anos adiante, né? Quando a gente conheceu, por exemplo, a menina, Zequinha, que você falou ainda há pouco, que está em Brasília hoje, eu acho que ela é irmã. Ela era funcionária da comarca de Açu, viu, doutor Diego? Essa menina trabalhava na comarca de Açu e nós roubamos ela para Natal, para o Tribunal de Justiça, na época que nós visitávamos o estado com a doutora Zeneide. Quando eu vi o potencial daquela menina ali na comarca de Açu, disse, doutora Zeneide, traga esta pessoa para dentro do tribunal, que essa menina tem muito a oferecer para a humanização do tribunal. A gente que visitou muito todas as comarcas, e eu visitei todas as comarcas muitas vezes, Zeca sabe disso, Eglácia sabe disso, Fran sabe disso, a gente vai percebendo que há líderes que se despontam em cada birô, mas se despontam não pelo saber de intelectualidade, mas se despontam pelo saber de saber falar, de saber conciliar, de saber receber bem as pessoas. E esse aprendizado, ele é um aprendizado sine qua non para que a gente tenha sucesso na lide jurídica. E daqui quero terminar a minha intervenção, que já vai se alongando demais, pela importância da escolha do tema trazido, né? Eu sei que não é fácil para a Zaira convencer o sindicato a investir nesse tipo de investimento que a gente está tendo. Sei que não é fácil para se convencer a Zeca, a Fran e a todo mundo, mas parabenizar a Gerson Nils pelo entendimento da fortuna que ele está elevando ao Tribunal de Justiça e que nós tenhamos, em todos os pilares, esse nível de diálogo, a importância de se saber entender a ciência da conversação sistêmica. E é essa a nossa despedida e o nosso agradecimento de coração por estar vendo isso ser praticado em nosso tribunal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pedrinho. E eu sempre tive esse pensamento do tribunal. Nós somos promotores da paz social, acima de tudo, né? Nós somos promotores de saúde, promotores da paz social. Eu sempre tive esse pensamento e acredito que tem vários juízes já nessa linha, né? Desembargadores, Fran também, na época do núcleo de projetos, que o juiz não pode mais ficar, quer dizer, não pode mais ficar ali só no birozinho dele, observando aquele conflito e somente aquilo, não. O judiciário precisa se reinventar a cada dia, nós precisamos ampliar os nossos horizontes, precisamos desenvolver os nossos servidores. Inicialmente, esse curso vai ser para os servidores, mas futuramente a gente quer abrir para toda a comunidade. Para quem quiser fazer o curso, e repito, nós não estamos inventando a roda. Como a Glácia falou, honramos todos os conhecimentos, estamos apenas sistematizando os conhecimentos e levando a oportunidade para que vocês possam passar por 3 ferramentas brilhantes, que é o Mindfulness, a comunicação não violenta e a constelação familiar. Então, muito obrigado, viu, Pedrinho? É a resposta. Quem foi que fez essa pergunta, gente? Sou eu, Zeca, que eu perguntei. Pedrinho, como é filósofo também, né? Ele se aprofundou na resposta, mas eu queria saber quem tem a resposta para a pergunta que eu fiz. Se nós andarmos, e a gente precisa finalizar essa live com essa resposta, se nós andarmos atrás na nossa ancestralidade, pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, a gente chega aonde? No Big Bang. A mãe natureza. Não era para você responder. E você é um evolucionista, então você acredita no Big Bang. Como é? Você é um evolucionista, você acredita no Big Bang. Mas há pessoas que são criacionistas e acreditam em Eva e Adão. Mas o fato é o seguinte, a gente chega na origem de tudo. A gente chega na origem. Então, gente... Se é que a gente chega, né? A gente chega na origem, porque a partir da origem tudo se fez, independente de qual seja essa origem. Então, o que eu quero aqui finalizar nessa fala é o seguinte, no fundo, quando a gente fala em comunicação sistêmica, a gente está falando no respeito que é preciso ter
com as nossas origens e a origem dos outros, porque nós nascemos do mesmo ponto. Então, assim, se nós entrarmos num estado de aceitação das coisas como elas são, sendo que a gente pode se posicionar para que elas se tornem melhores, mas sem a necessidade de atirar pedras, nós vamos caminhar em direção a um mundo muito mais evoluído e com respeito a todas as criaturas, porque, afinal de contas, Jesus, que é o grande mestre da humanidade aqui no Ocidente, né? Ele não disse seja católico, seja evangélico, seja espírita. Ele diz apenas amais uns aos outros como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, quando a gente trata de comunicação sistêmica, a gente está, na verdade, tendo o maior objetivo de poder oferecer a quem se interessar por essa proposta o nosso aprendizado de tentar, pelo menos, a cada dia acordar disposto a ser uma pessoa melhor, em compaixão com outros seres que também, no fundo, estão buscando a mesma coisa que a gente, que é uma vida muito mais plena e feliz. Então, mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui presentes e vamos finalizar, né? Para que a gente possa abrir outros momentos com ainda mais profundidade nesse tema tão especial. Vamos finalizar agradecendo a todos, né? Honrando a presença de todos vocês que estão aqui, do sindicato também, que está nesse local do Pai, né? Está apresentando vocês ao mundo da constelação sistêmica. E muito obrigado, minha gente. Em brevemente, a gente vai lançar o curso, então vocês vão ficar sabendo aí. Primeiro, a gente vai fazer uma abertura de inscrição. O curso vai ser certificado pela Smarne, então vai servir de a progressão, né? O curso vai ter 30 horas entre aulas ao vivo, entre o e-book, que não é livro ainda. O livro a gente precisa ainda aprofundar mais, comer muito arroz e feijão, desenvolver as práticas no curso, ter o feedback dos alunos, porque a partir dessa vivência grande é que a gente vai aprimorando, inclusive, a nossa ferramenta. Então, fiquei muito feliz em hoje ser o primeiro passo, a primeira centelha divina, né? Já que você falou da origem, e da gente poder se conectar de alguma forma. A gente não está podendo se encontrar presencialmente, mas a gente está se conectando, mesmo que virtualmente. Eu, diante dessa câmera, diante de vocês, agradeço muito a presença de quem ficou até agora. Então, Glácio, eu acho que não foi muito chato, não, porque ficou quase todo mundo, né? Então, minha gente, muito obrigado, viu? Boa noite. Se puderem hoje, ó, antes de dormir, se desconectar um pouco, respirar, repetir aquela prática. E estamos disponíveis aí para quem quiser, nos nossos WhatsApps, né? No Instagram, Zeca Santos ao vivo, Glácia Marilac com 2 L's. E é isso aí. Muito obrigado. Um beijo a todos. Boa noite. Fique com Deus. E obrigado, viu? Beijo. Tchau, tchau. Muito bem. Tchau. Saí.